Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja conosco. Estudo de hoje, quem é o meu próximo? Pergunta interessante, né? Quem é o meu próximo? Vamos ver isso de acordo com a palavra de Deus, tá bem? Dá um like, dá um joinha, compartilha no canal, se inscreve no canal, né? Para que a palavra de Deus vá crescendo e chegue a outras pessoas que necessitam a conhecer. Faça a sua parte, tá bom? Muito bem. Quem é o meu próximo? Vamos orar, agradecer a Deus pelo dia que Ele nos deu e o pão de cada dia, amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos imensamente por esse dia maravilhoso que o Senhor nos deu, a mim, meus irmãos e minhas irmãs, aonde estiver, Senhor, ouvindo as tuas santas palavras. Derrama o Espírito Santo sobre eles e sobre mim, para que nós possamos entender tudo que o Senhor quer nos ensinar. Glorioso Senhor, te agradecemos também pelo maná, o pão de cada dia que o Senhor nos dá hoje. Bendito seja a tua graça e a tua misericórdia para conosco. Bendito seja a tua santa paciência. Obrigado, Senhor, por deixar o Espírito Santo nos guiando à verdade. Bendito seja o Espírito Santo, que nos ajuda a entender e a compreender as tuas santas palavras. Nós te agradecemos. Amém. Bendito seja nosso Jesus, né, irmãos? Muito bem. Quem é o meu próximo? Aqui está uma pergunta interessante que até hoje está sendo feita. Quem é o meu próximo? Logo após Cristo mencionar os dois maiores mandamentos, que é amar a Deus e amar o próximo, o intérprete da lei perguntou: quem é o meu próximo? Lucas capítulo 10, versículo 29. Em resposta a isso, ele contou, Jesus, uma parábola, né, do bom samaritano, que hoje é bem conhecida, a parábola do bom samaritano. Mas, na época, foi uma parábola chocante, na época de Jesus. Lucas capítulo 10, versículo 25, está escrito assim, ó. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas ela? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse, ele respondeu o intérprete da lei, mas então Jesus lhe disse: respondesse corretamente. Faze isto e viverás. Mas olha o que aconteceu. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Perguntas que estão sendo feitas até hoje. Jesus prosseguiu dizendo, mas Jesus contou a parábola. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mão de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem, né, e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se deixando semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo-o passou de largo, passou de longe, não socorreu, o sacerdote não socorreu. Semelhante a um levita, que descia por aquele lugar e vendo-o também passou de largo, passou de longe, não socorreu. Certo samaritano, Jesus está dizendo, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, vendo o compadeceu dele, e chegando-se, pensou-lhe ferimentos,
aplicando-lhe óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários, os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Jesus aqui era esse homem, esse certo samaritano que ele está querendo dizer. Falou: quando eu voltar, eu vou dar recompensa. Pode ficar sossegado. Então Jesus perguntou para aquele homem, né? O bom samaritano aqui, né? O intérprete da lei. Perguntou Jesus para ele: qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai, procede tu de igual modo. Muito bem. Aqui, essa história, meu irmão e minha querida irmã, mostra de forma convincente que nosso próximo não importa raça ou religião. Jesus está mostrando para nós aqui que não importa. Para Jesus não importa ser rico, ser pobre, ser preto, ser branco, ser amarelo, não importa que tipo de raça é. Nosso próximo é aquele que necessita da nossa ajuda. É isso que Jesus quer dizer aqui na parábola. Nosso próximo é aquele que necessita da nossa ajuda. Deus permite que pessoas cruzem nosso caminho, né? Passe pela nossa vida pessoas necessitadas, né? Pessoas desamparadas, pessoas que precisam do seu tempo, né? Do seu dinheiro. Às vezes precisamos meter a mão no bolso para ajudar as pessoas, né? Pessoas que precisam da sua atenção um pouco. Quem é o meu próximo, queridos? Quem é? Jesus Cristo, né? É o desejado de todas as nações, queridos. Jesus Cristo. Especialmente aqueles que reconhecem a sua necessidade de livramento, em contraste com Satanás, né? Que desejava o poder de usurpar o trono de Deus e ser mais do que Deus, ou ser igual a Deus. Jesus Cristo, meu irmão, é diferente. Ele se humilhou e se identificou com aqueles que viviam debaixo do pecado, da justiça e da opressão. Jesus se identificou com essas pessoas. Jesus venceu o inimigo ao se entregar em amor para estabelecer a justiça como aquele que é justo e justifica os seus crentes. Quem é o meu próximo? Será que estamos, né, a lei qual Cristo engrandeceu na cruz, se não nos preocuparmos com como ele considerou os preceitos mais importantes da lei? Será que nós estamos fazendo isso? Será que estaremos obedecendo a lei de Deus, meu irmão? Se estivermos negando a caridade às viúvas, aos órfãos, em suas tribulações? O Salmo 9, versículo 8 e 9 diz assim: Ele mesmo julga o mundo com justiça, julgará o povo com retidão. O Senhor é também alto refúgio para quem e para o oprimido na hora da angústia. Jesus mostra para nós quem é o próximo. É aquele que ajuda os necessitados na hora da sua angústia. Assim como ele faz, como ele fez e continua fazendo. Também o Salmo 146, versículos 7 e 9, acrescenta: Deus faz justiça aos oprimidos, né?
e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos dos cegos, o Senhor levanta os abatidos, ele ama os justos, o Senhor guarda os estrangeiros, né? Ampara os órfãos e as viúvas. Porém, transtorna o caminho dos ímpios. Salmos aí, 146, versículos 7 a 9. 146, 7 a 9. Queridos, veja que lindo exemplo do Antigo Testamento e do Novo Testamento nós temos, né? Que nos move a uma ação caridosa, bondosa, de misericórdia para com o próximo. Queridos, amar a justiça é amar o próximo, tá? Dar para ele o que ele necessita. Viu? Amar a justiça é amar o próximo. Quando Jesus Cristo descer do céu com poder e glória, como está no livro de Mateus, vamos dar uma olhada aqui no livro de Mateus, só um pouquinho, né? Mateus capítulo 31, eu já até passei aqui, né? Capítulo 25, desculpa, capítulo 25, versículo 31, né? Mateus 25, né? E versículo 31 fala assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará um dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestiste, enfermo e foste me visitar, preso e foste ver-me. Então perguntaram os justos: Senhor, quanto foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou te vestimos? Enquanto tivemos enfermo, né? Ou preso e fomos te visitar? E o rei respondeu e lhe dirá: em verdade eu vos afirmo que sempre que fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim fizestes. Aleluia. Você pode continuar. Aí, né? Até o versículo 46. Queridos, veja o que Jesus disse. Quando você faz tudo isso a uma pessoa que necessita, esse é seu próximo. Isso é amar o próximo. Então você fez a mim também, Jesus disse. Aqui explica que ele vai valorizar o amor também. No versículo, até você lendo até o 46, Jesus diz assim, ó, vamos ler aqui, 45. Então lhe respondeu: em verdade vos digo que sempre que deixasse de fazer a um destes mais pequeninos, a mim deixasse de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Tá vendo para onde vão os justos? Tá vendo aonde vai aqueles que não amam o seu próprio irmão, que não ajudam o seu próprio irmão? Tá vendo? Vai para o castigo eterno, para o fogo eterno. Né? Aqui explica que ele vai valorizar o amor ao próximo. Por quê? Porque o amor ao próximo que nós temos reflete o amor que temos para com Deus, queridos. E deixou bem claro escrito aqui. Fizeste tudo isso aos meus pequeninos, fizeste a mim. Esses dois grandes mandamentos, né, são inseparáveis.
Amar a Deus em primeiro lugar e amar o próximo como a ti mesmo. Né? Quem ama a Deus vive para servir e ajudar o seu irmão, meu irmão. Minha querida irmã. Tá? Quem é o meu próximo? Veja nesses versos de Mateus 25, 31 a 46, de Mateus 25, 31 a 46, que nós lemos aí, o que Deus realmente valoriza. O amor a Deus só se valoriza se amar o próximo. Entendeu? Tá? Do estender a mão ao próximo. Visitar os pobres, os necessitados. Essa é a verdadeira religião, como está em Tiago 1:27. Que seja a sua religião também, queridos. Aleluia. A verdadeira religião é aquela que regaça mangas, é aquela que mete a mão no bolso às vezes, quando precisa, quando tem condições também, mas que procura fazer alguma coisa para as pessoas que necessitam, aquela que visita os viúvos, os órfãos, aquela que vai nas casas das pessoas, visitar as pessoas, saber como é que elas estão. Queridos, a oração é boa, nos leva a Deus, mas nós temos que fazer algo mais. Não só a oração, queridos. A igreja pede muita oração para as pessoas, mas tem que visitar, ver o que está precisando as pessoas, ver o que a igreja pode se reunir. É para comprar um remédio, todo mundo se reúne, né? E mete a mão no bolso e ainda vai sobrar dinheiro muito para comprar até mais remédios. Visitar os órfãos, as viúvas. Quem é o meu próximo, meu querido irmão? Minha querida irmã? Quem é o teu próximo? Jesus falou, se você fez isso tudo a uns pequeninos que precisava, aos órfãos, às viúvas, aos carentes, aos pobres, fizeste a mim. Lembre-se que eram os pobres que corriam atrás de Jesus. Mas Jesus é Deus dos ricos também. Daquele que aceita ele, se converte e é caridoso para com os pobres. Amém? Que a graça do Senhor esteja com você onde você estiver. E que vamos se preparar para a próxima semana, né? Para ver o que nós vamos estudar agora a próxima semana, né? Com a graça do nosso Senhor. Que você tenha um bom final de semana. Quero orar para você. Vamos orar junto. Senhor nosso Deus, muito obrigado por essa semana, por esses estudos maravilhosos que o Senhor nos deu. Obrigado por derramar o Espírito Santo sobre mim, meus irmãos e minhas irmãs, abrindo nossa mente e nosso coração, Senhor. Senhor, nós te agradecemos também pelo pão de cada dia, que o Senhor tem nos dado toda essa semana e continua nos dando. Obrigado por mais essa oportunidade de falar com o Senhor, eu e meus irmãos e minhas irmãs. Nos ajuda, derrama o Espírito Santo sobre nós, em nome de Jesus Cristo, amém. Tchau, pessoal. Fico com a paz e até a semana, né? Aí nós temos mais estudo aí. Vamos começar aí, né, dando a introdução e vamos ver o que nós vamos aprender agora. Tá bom? Tchau, fica com a paz do Senhor.